Oi, galerinha, mais um videozinho aqui da nossa série sobre morfologia. Bom, nesse vídeo nós vamos ver 3 classes morfológicas, ou 3 classes gramaticais, ou 3 classes de palavras. Por que a gente vai reunir as 3 num só vídeo? Porque são classes de palavras bem simples da gente compreender, que elas têm conceitos bem curtos, bem sucintos. Então, a gente vai fazer aqui um resuminho das 3. Bom, que classes de palavras, então, são essas que a gente vai abordar nesse vídeo? Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre os artigos. Artigos na língua portuguesa. Bom, os artigos são palavras que sempre vão acompanhar os substantivos. E os artigos têm a função de definir ou indefinir um substantivo. Um exemplo disso. Bom, antes do exemplo, vamos relembrar quais são os artigos, né? Na língua portuguesa, os artigos eles se resumem basicamente a 8 palavras: o, os, a, as, uns, uma, umas. Esse uns, uma, umas, a gente não pode confundir com os numerais, tá, gente? Porque são palavras iguais, de grafia igual, mas têm funções diferentes na língua portuguesa. Um exemplo, então, sobre como o artigo ele pode definir ou indefinir um substantivo. Vamos lá. A professora pediu que os meninos fossem para a direção. Bom, aqui eu estou definindo quais meninos, quem é que vai descer para a direção. Descer, né? Sempre pressupondo que a direção fica no andar de baixo. Mas, enfim, os meninos. Muito bem, eu sei quais meninos são, né? Então, vamos lá. Pedro, João e Tiago quebraram a janela da escola. A professora ordenou que os meninos fossem para a direção. Eu sei que esse os meninos tá fazendo referência a Pedro, João e Tiago, já nem sei mais se são esses os nomes que eu usei no exemplo, certo? Agora, se eu digo, a professora pediu que uns meninos descessem para a direção. Bom, são meninos aleatórios, eu não estou definindo quais meninos são. Então, os artigos, eles são essas 8 palavrinhas da língua portuguesa, que vão sempre acompanhar elas, sempre quando elas aparecerem, elas vão aparecer, os artigos vão aparecer acompanhando um substantivo. O menino, a menina, os meninos, as meninas. Um menino, uns meninos, uma menina, umas meninas, certo? O artigo ele sempre vai concordar com o substantivo, ou seja, substantivo no plural, o artigo ele vai aparecer antes do substantivo também no plural. Se o substantivo estiver no singular, o artigo que antecede ele também vai estar no singular. Certo, galerinha? Bom, a outra classe de palavras que a gente vai ver neste vídeo são os adjetivos. E adjetivos aqui eu imagino, né, que a grande maioria lembre o que são. São as palavras da nossa língua que vão dar qualidades, atributos, características. Então, um adjetivo, ele também virá sempre acompanhando um substantivo. Por exemplo, vamos pegar o substantivo dia. O dia belo. Então, eu tenho o artigo o, tenho a palavra dia, que é o substantivo, e tenho a palavra belo, que é o adjetivo, é a característica do dia, tá? Então, eu estou caracterizando o substantivo. Esse adjetivo ele pode ser um adjetivo bom ou ruim, positivo ou negativo. O dia feio. E o adjetivo ele também vai, na maioria das vezes, concordar com o substantivo. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque a gente vai ter aqui alguns adjetivos neutros que não vão mudar de forma, independentemente se o substantivo estiver no feminino ou no masculino, certo? Então, adjetivos são as palavras que atribuem qualidades, características
ao ser ou a coisa que está sendo nomeada pelo substantivo, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, uma caderneta. Então, eu tenho uma caderneta de folhas verdes, ou então eu tenho folhas rosas, certo? Então, o adjetivo, ele também pode fazer referência à cor, à textura, à beleza, à temperatura, a qualquer característica que eu queira atribuir àquele ser, àquela coisa nomeada pelo substantivo, certo? E a terceira e última classe de palavras que a gente vai recordar neste vídeo são os numerais. Os numerais também é uma classe de palavra bem simples, como o próprio nome já entrega, vai tratar de números. Mas, quando a gente fala em numeral, é importante a gente dizer que a gente está falando de palavras. Então, eu tenho aqui, ó, o número 1, isso não é uma palavra, isso é um número. E aqui abaixo eu vou escrever a palavra 1. Então, isto é um número e isto é uma palavra numeral, certo? Quando a gente fala de morfologia, a gente está tratando da palavra, da classificação e da função da palavra. Então, aqui o número não conta, o que conta é a palavra, quando a gente escreve o número por extenso num texto, por exemplo. Os numerais, eles também vão ganhar classificações, certo? Então, a gente vai ter os numerais cardinais, que são aqueles que vão dar para a gente as quantidades, por exemplo, das coisas. Eu quero 2 quilos de arroz, então eu escrevo a palavra 2, D-O-I-S, e eu tenho uma palavra numeral. Esta palavra é um numeral cardinal. Eu também tenho os numerais ordinais, que são aqueles que me dão a ordem das coisas, a classificação das coisas. Por exemplo, o atleta chegou em primeiro lugar. A palavra primeiro, escrita por extenso, é um numeral ordinal. E a gente também tem aqueles numerais que são coletivos. Por exemplo, quero 1 dúzia de ovos. A palavra dúzia é um numeral coletivo, porque embora seja uma só palavra, ela faz referência, né? Ela significa 12 unidades de uma mesma coisa. Outro exemplo de numeral coletivo, por exemplo, a palavra século. Século significa um conjunto de 100 anos, ou década, ou novena, por exemplo, certo? Pessoal, lembrando que esses vídeos são materiais de apoio e o conteúdo ele está explicado de forma mais elaborada, de forma mais detalhada nos slides que são encaminhados para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima classe de palavra. Um beijinho.